Bíblia, na sua Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 8, versículo 6. Vamos ler só a parte B. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Diz assim o texto sagrado, só a parte B. Porque o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia ou andava. Vamos repetir isso? Porque o Senhor... Não. Bote vontade nisso, vai, bota o coração nisso. Porque o Senhor... Bem alto, irmãos. Porque o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Agora só o lado de cá. Porque o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele... Só o lado de cá. Toda a igreja, porque o Senhor... Agora, irmãos, vamos, por favor, aplicar esse texto. Tira Davi daí. Coloca o seu nome. Vamos falar isso. Mas aonde está Davi? Coloque o seu próprio nome. Vamos lá? Porque o Senhor... Receba! Queridos, meu Deus do céu. Eu me debrucei sobre esse texto. Na verdade, a gente quer ir, não sei se vamos chegar até um ponto. Diga, o tema dessa palavra é este. O rei mandou te chamar. Diga para quem está ao seu lado, o rei mandou te chamar. Diga outra vez, o rei mandou te chamar. Muito bem. Queridos, antes de chegar no cerne da palavra, eu quero só construir um caminho aqui. Eu fiquei pensando sobre Davi. Deus dava vitórias a ele por onde quer que ele andava. O que faz um homem ser tão bem sucedido? Nós conhecemos bem a vida de Davi. Não há personagem bíblico depois do Senhor Jesus no qual tenham sido construídas tantas mensagens quanto Davi. Davi é o preferido de todos os pregadores depois de Jesus. Na verdade, Davi é a estrela máxima do Antigo Testamento. E tudo que se falou, tudo que se ensinou sobre ele, nós sabemos tanto suas virtudes como os seus defeitos. Mas a Bíblia diz que esse camarada, onde ele ia, o Senhor era com ele. Isso me fez pensar, o que Davi tinha? Qual era o segredo de Davi para ser tão bem sucedido? Há muitos, mas eu enumerei só alguns. Eu vou ser rápido porque eu quero chegar em um ponto, ok? Primeiro, Davi consultava ao Senhor. Diga para quem está ao seu lado, você quer ter vitórias igual Davi? Então comece a consultar o Senhor. O problema é que nós resolvemos tudo, decidimos tudo, escolhemos tudo e depois que dá errado, voltamos para Deus consertar. Nós não consultamos a Deus. Nós usamos Deus não como um clínico médico, mas como um médico de pronto-socorro. É emergência. Deu tudo errado. Estou mal. Vou para Deus. Mas quando está na bênção, e o pior de tudo, irmãos, as pessoas que têm esse comportamento, elas não se emendam. Elas chegam aqui quebrados e vêm para cá buscando Deus, porque deu tudo errado, as portas fecharam, como o Fred falou. Mas aí Deus faz, Deus abençoa, Deus limpa, Deus lava, Deus revela, Deus purifica, santifica, Deus conserta a vida, desembaraça o caminho, abre portas até onde não tem portas e a vida muda. E eles prosperam.
E aí vão embora. Aí a casa de praia chama. Aí o carro novo tem que ser testado em viagens longas. Esquecem do abençoador. Pegam a bênção e vão embora. É por isso que Deus teve que tratar Israel no deserto. Porque se ele entrasse com eles na terra de Canaã, no dia seguinte, eles simplesmente loteavam a terra, vendiam e depois iam embora. Pena que a gente não tem tempo para falar de tudo. Aleluia. Davi era humilde. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel 23:1. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz, podia começar assim. Diz o rei Davi, o maioral de Israel. Não é? Mas olha como está o texto. As últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, o homem. Não o rei. O homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, do Deus de Jacó. Ele transfere a glória para o Deus que o levantou. Pregadores, líderes, pastores, vocês que estão aqui. A glória é sempre dele. Deus pode te levar às nações. Deus pode te colocar entre os grandes. Deus pode te levantar e te colocar sentado entre príncipes e reis. Mas nunca esqueça, você continua sendo aquele homem de barro. A glória é dele. Os sacerdotes se vestiam de linho fino, torcido. Tinham alguns filactérios que eram bordados de ouro puro. Ele tinha uma lâmina de ouro na testa dizendo santidade ao Senhor. A roupa era linda, cheia de pedras preciosas. 12 pedras enfeitavam o peito do sacerdote. E 2 pedras de engaste, urim e tumim em cada ombro. E tudo aquilo para ir conduzindo a arca. Mas a glória não era do sacerdote. A glória era da arca. O que você carrega no ombro, pastores e líderes, é a arca de Deus. A glória não está sobre você, mas na arca que você carrega. Glórias a Deus. Não, eu não estou com raiva. Não. É porque tem dia que a palavra vem assim. Falei hoje de manhã isso. Calmo, sereno e tranquilo. Mas tem dia que vem como João Batista. Raça de víboras. Davi valorizava as pessoas desprezadas. Gente que ninguém dava nada por elas mais. Pessoas que a sociedade já tinha desistido delas. Homens que estavam na caverna de Adulão, endividados, quebrados, revoltados, esquecidos. Davi olhou para eles e falou, não, desse resto, desse refúgio humano, eu vou fazer um exército. Aleluia. Essa casa eu queria agora que o Brasil inteiro ouvisse. Essa casa é a única casa aonde nós chamamos os piores, os drogados e prostituídos. Esse homem que chegou aqui e falou impropérios, lavado e remido pelo sangue de Jesus, vai se tornar vaso para a honra de Deus. Dê glória a Deus. Aquele parente, aquele vizinho, aquele amigo, aquele conhecido seu, que é uma peste, que só vive noitadas, que vive no pecado e se gaba disso. Esse homem, aquele que te persegue, essa pessoa, tira os demônios, lava com o sangue, purifica e santifica e se torna teu irmão, teu companheiro na jornada. Vai dar glória a Deus do teu lado. Aleluias. Glória a Deus. Vai um recado aqui para você mãe, para você pai, que tem alguém na família, um filho que sai, um parente, um amigo, alguém dentro da tua casa que está vivendo essa situação, e você olha e não tem jeito, você não muda, não fala isso não, querido. Muda a tua boca. Nosso pastor Marco Gregório diz aqui, quando você não souber o que falar, não fala nada, cala a boquinha. Irmãos, da tua boca tem que sair uma palavra de bênção e não de maldição. Você é fonte de bênção. Está bêbado, mas vai ficar sóbrio. Está caído, vai se levantar. Está ruim, mas vai ficar bom. É alguém que está viciado em drogas, Deus vai libertar. Deus vai fazer uma obra. Deus vai... Não desista das pessoas. Glória a Deus. Meu Deus.
Deus usa a hora que voa. Davi nunca perdeu a intimidade com Deus. Para todos nós, desde o porteiro até o pastor no púlpito, nunca perca a intimidade com Deus. Toda a tua força está nele. Se tirar ele de nós, o diabo viu quando Deus fez Adão. Ele estava lá. Ele viu o boneco de barro ser formado pelas mãos do Altíssimo. Ele estava lá. Não é à toa que Raul Seixas cantou, inspirado por Satanás, que nasceu há 10.000 anos atrás. Ele viu. E quando Deus soprou em suas narinas e deu vida ao boneco de barro, ele viu acontecer. E ele queria destruir, ele ficou com ódio, porque aquilo que ele desejou e por isso caiu, vai ser oferecido a nós. Assenta-te no meu trono. Aleluia. E então, ele traçou um plano para destruir o homem, mas era muito difícil, porque esse homem, na presença de Deus, todo dia ele vinha conversar com esse homem. Era muito difícil chegar até ele, mas no dia que ele conseguiu fazer o homem pecar, irmãos, toda a força de Adão se foi. O grande Adão, aquele que era a coroa da criação, agora era só um objeto de barro na mão do diabo. Quanta gente está assim? Quantas pessoas, irmãos, estão desse jeito? Irmãos, hoje, para cada crente que está na igreja, eu digo de todas as igrejas, para cada um que está sentado aqui, tem pelo menos 2 lá fora, que já sentaram aqui. Vocês veem a multidão que vem aqui toda semana, é muita gente. Se tudo isso ficasse, nós já estávamos transbordando por todos os lados, e já não tinha mais lugar em Nova Iguaçu para fazer templo. Mas eles vêm, começam, andam bem no início, mas daqui a pouco estão de volta. O cão volta ao seu vômito, a porca ao lamaçal. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque eles perderam a relação íntima com Deus. Diga para quem está ao seu lado, não perca a intimidade com Deus. Podemos te ensinar a palavra, podemos pregar a palavra, você pode sentir a presença de Deus nesse lugar, mas a tua vida com Deus tem que sair a partir desses muros, a partir dessas paredes. Em casa, você sozinho, é você e Deus, querido. Você sozinho com Deus, é isso que é vida com Deus. Aqui você vem para celebrar, para ter comunhão com os irmãos, mas em casa, no a sós com Deus, é a hora que você cresce na presença do Altíssimo. Deus amou a Davi, não foi no palácio, foi sozinho no campo. Deus amava a Davi, porque mesmo sendo rei, ele tinha o a sós com Deus, ele não abria mão. Davi, sendo guerreiro, não abria mão da intimidade com Deus. Davi, sendo rei, famoso, conhecido, mas ele não abria mão da intimidade com Deus. Querido, comece a entrar na intimidade de Deus. Leve Deus para dentro da tua casa, leve Deus para dentro do teu quarto, leve Deus para dentro da tua vida particular, leve Deus além dessas paredes. E quando você fizer isso, você vai começar a exalar Deus. Aonde você passar, vão sentir o bom cheiro de Cristo na tua vida. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Davi desejou fazer uma casa para Deus. Nós estamos aqui numa campanha. Quantos estão na campanha? Dê um sinal. A campanha do ar-condicionado, dê um sinal. Irmão, eu vou perguntar de novo. Ah, caramba, eu não tinha visto ainda. Quem está na campanha do ar-condicionado, dê um sinal. Misericórdia. Querido, Davi desejou, presta atenção, olha para cá. Davi desejou fazer uma casa para Deus.
Porque Deus morava numa tenda e ele tinha um palácio. Desde que veio do deserto a arca sempre morou em tendas. E Davi tinha um palácio feito de pedra. Ele olhou, não está certo. Ele é o rei dos reis e está numa tenda. Eu sou apenas um rei e estou num palácio. E ele falou, vou fazer. Deus não aceitou que ele fizesse, mas ele fez as plantas e preparou todo o material. Deu como oferta do seu tesouro particular. E Deus recebeu como oferta e o filho dele construiu. Mas não é aí que eu quero chegar. Por causa dessa atitude, ele queria fazer uma casa para Deus. Deus estabeleceu a casa de Davi para sempre. Davi, nunca vai faltar um rei da tua casa. Mesmo quando teus filhos pecarem, eu os tratarei com açoite de homem, mas eu não sairei da tua descendência. Diga para quem está ao seu lado, você não quer que a sua descendência seja abençoada na terra? Se você não faz por você, faça pela sua descendência, faça pela sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui, Davi era grato. Davi tinha gratidão. Diga, Davi sabia. Davi sabia ser grato. Pastor Josué Gonçalves diz que a gratidão é a memória do coração. Diga, a gratidão. Diga, gratidão é a memória do coração. Muito bem. A Bíblia diz que quando Davi fugiu de Absalão, indo embora, quando ele chegou em Maanaim, tinha um homem lá, por nome de Barzilai, que ofereceu a Davi guarida. Ele sustentou a Davi naquele período difícil da vida de Davi. Apesar de ser um rei, Davi foi deposto pelo próprio filho, foi traído. E nessa hora, todo mundo passou para o lado do filho. Não estava na mensagem, não desceu agora. Se você é desses que só escolhe o lado que está vencendo, meu irmão, cuidado com Deus. Não escolha o lado que está vencendo, escolha o lado que está diante de Deus. Os teus valores devem ser os valores de Deus. No Salmo 15, depois você lê em casa, está lá, quem subirá ao monte do Senhor? Quem é limpo de mão e puro de coração? Quem não jura falsamente e com dano próprio cumpre o que prometeu. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, aí, dá para subir? Aleluia. Muito bem. E aí ele oferece, quando Davi é restituído ao trono, porque tem pessoas, irmãos, eu não vou fazer o que Deus está mandando. Tem pessoas que aproveitam a oportunidade. Quando alguém tropeça, em vez de dar a mão, vai ter uma vaga. Eu vou subir de posto. Meu querido, se você vê as funções na igreja como cargo, eu lamento profundamente. Isso aqui é a casa de Deus. E todas as funções aqui dentro, é Ele quem escolhe e coloca. E se alguém entrar naquilo que não foi chamado para fazer, Ele remove e coloca quem Ele chamou. É Deus quem chama. Também não é mérito de quem vai assumir, não. Porque toda a glória pertence a Ele. É Ele quem capacita. Olha, eu dou aula nessa casa, mas eu disse hoje lá dentro, tudo que eu sei para Ele não vale nada. Na verdade, o que vale é que o Espírito Santo dá. O único forma, diga, na Bíblia. Diga, na Bíblia. Não fale alto. Na Bíblia não existe ninguém formado. Diga de novo.
Na Bíblia, não existe ninguém formado a alunos aplicados. Eu sou um. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, vai. Chegamos. Meu Deus. Davi foi grato também. A Bíblia diz que Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Eu acabei de falar ainda há pouco. Você que escolhe sempre o lado que está ganhando. Você que não vai pelos princípios de Deus. Olha o caso de Jonatas, meu irmão. Olha para Jonatas. Ele era filho do rei, filho de Saul. Logo, ele era o próximo rei. Mas ele reconheceu a unção que estava sobre Davi. Querido, reconhecer a unção, eu penso, isso é um pensamento meu, que o ser um homem segundo o coração de Deus, nas questões referentes a Davi, é exatamente isso. Porque Davi, ele tinha um senso de respeito à autoridade que ninguém mais tem na Bíblia. Davi está sendo perseguido para ser morto. Saul quer matar Davi. Ele está se escondendo aonde pode. E aonde ele se esconde, daqui a pouco tem que fugir, porque Saul está perto e vai matá-lo. Ele está comendo mal, dormindo mal, preocupado o tempo todo, fugindo o tempo todo, perseguido por Saul. Ele sabe a unção que tem sobre a cabeça. Você aí sentado, você sabe para o que Deus te chamou. Você sabe que tem uma unção de Deus na tua vida. Mas isso não te dá o direito de atropelar a autoridade que Deus levantou e ungiu. Saul é o rei de fato, Davi é o rei do futuro. Mas Davi só vai chegar no trono se respeitar o rei que está no momento, Saul. Ele fica na caverna, Saul vem para matá-lo, ele se aproxima. Deus entrega Saul na mão de Davi. Imagina isso. Deus entregar o teu inimigo na tua mão. Alguns aqui arrancavam a cabeça, que nem o Talibã. Mas você, no lugar de Davi, faria o quê? Pergunta aí. E aí? Se Deus te entregar, o que você faz? Davi corta um pedacinho do manto. E a Bíblia diz que depois isso pesou o coração dele. O amigo de Davi fala assim: você podia ter matado ele hoje. Hoje a gente ia dormir no palácio. Você é o rei que Deus escolheu. Por que você não fez? Resposta de Davi: não posso. Nesse momento, Saul está endemoniado. Foi consultar a feiticeira para falar com o morto. Deus fechou a porta e não falava com Saul, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas. Está todo errado com Deus. Tem um demônio que vem atormentar. Qualquer outra pessoa diz assim: aquele endemoniado não é mais de Deus não, aquilo não é mais nada. Olha o que Davi diz: não posso. Ele é ungido do Senhor. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: meu irmão, haja o que houver, aconteça o que acontecer, respeite a unção. Respeite, fala aí, irmão, respeite a unção, porque não é o homem de carne e osso, não, é a unção de Deus nele. Dê glória a Deus. E aí, voltando. Glória a Deus. Obrigado. Tem um homem
chamado Mefibosete na Bíblia. Esse homem é filho de Jonatas, que era filho de Saul. Portanto, ele é neto de Saul. Mefibosete é um caso na Bíblia em que a gente fica observando a misericórdia de Deus. E é aqui que eu vou terminar a mensagem. Mefibosete, quando Saul e Jonatas morrem, Mefibosete tem 5 anos de idade só. E a ama dele sai correndo com ele, fugindo. E ela cai, tropeça, e ele, criança, cai e quebra as 2 pernas. Diga, quebrou as 2 pernas. Os anos se passam, mas Jonatas, diga, Jonatas fez uma aliança com Davi. Muito bem. Diga para quem está ao seu lado, você tem uma aliança com Deus? Mefibosete cresce, só que ele agora está numa cidade chamada Lodebar. Diga, Lodebar. Queridos, lá em Lodebar é um lugar afastado de Jerusalém, muita coisa. É a periferia da periferia. É um campo erdo. O nome Lodebar significa lugar sem pasto. É um lugar de esquecimento. É um lugar de fuga. Quando alguém quer se esconder, fugir, vai para Lodebar. É um lugar para onde mandam as pessoas que ninguém quer saber. É Lodebar. E Mefibosete está lá. Imaginem, ele é filho de Jonatas, filho de Saul, neto do rei que morreu. É lógico, irmãos, ele cresceu. Ele conheceu a história, contaram para ele, teu pai, Jonatas, o príncipe, era filho do rei Saul, teu avô. Imagine viver. E ele foi morar em Lodebar, nem na periferia da periferia ele tinha uma casa. Ele foi morar de favor na casa de Mequir. Meu irmão, preste atenção, o filho do príncipe, o neto do rei, vivendo de favor. Fred, falou bem aqui. Você, fora da presença de Deus, irmãos, a porta fecha total. A miséria entra com força. E aí, isso, Mefibosete estava vivendo esse momento. Eu quero falar com você, que está aqui, e você se sente em Lodebar. O seu endereço no momento é Lodebar. Você está esquecido. Você andava muito bem. Você começou muito bem. Sua empresa estava indo muito bem. Mas de repente, você quebrou. De repente as coisas mudaram. De repente a banca virou. As contas foram para o vermelho. A sua saúde estava muito boa, mas de repente chegou o diagnóstico. Você tem uma doença. Você não tem dinheiros para tratar. Você não tem médicos e os diagnósticos são os piores. Você está em Lodebar. Tiraram o chão. Teu casamento foi uma maravilha. Foi linda, a festa foi cara, mas foi muito bonito. Mas de repente quebrou tudo. Você está se sentindo como se estivesse em Lodebar. A sua vida virou de cabeça para baixo. E eu estou falando com você da internet. Você que está se escondendo em Lodebar, o sofá da tua sala é Lodebar. Você não vem mais para o culto porque tem vergonha.